Que bom estar aqui mais uma vez. Parece até meio surreal estar aqui na convenção do Sal da Terra, ver tanta gente conhecida, outros nem tão conhecidos, né? E perceber da forma que Deus nos espalhou, né? Desse lugar, inclusive. Amém. Eu sou o pastor Flávio Guarato, sou um dos pastores aqui do Sal da Terra. Estou nessa jornada desde o começo, para quem não me conhece. Fiquei 22 anos trabalhando com missões transculturais, enviado por esse ministério, trabalhando com parcerias internacionais e grupos missionários em muitos lugares do mundo. E quando alguém aqui do louvor estava dizendo para fechar o olho em 1 minuto, pensar o que aconteceu no último ano, eu comecei a rir ali, cutuquei o Marcão. Falei, meu Deus, acho que eu preciso de umas 10 horas, porque há 1 ano atrás eu estava me preparando para mudar de volta para o Brasil, depois de muitos anos trabalhando como missionário fora. E foi um dos anos mais difíceis, mas também um dos anos de mais vitórias, de conquistas que Deus me permitiu ter. E que privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço os irmãos do conselho mais uma vez por me dar essa oportunidade de poder compartilhar com irmãos e irmãs que eu amo tanto, que crescemos juntos em Jesus, que vimos a obra de Deus crescer, que passamos tantas alegrias juntos e tantos desafios. Que bom poder estar de volta aqui, né? Agora como residente de Goiânia. Eu sou aqui de Uberlândia, mas estou morando em Goiânia. Estou lá junto com o Marcão, na Sal da Terra da Rua 90. E eu creio que eu recebi essa palavra que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, há mais ou menos um ano atrás. Quando eu estava pensando como que seria, né, a minha vida aqui de volta no Brasil, e fui em uma conferência, e numa determinada manhã lá, Deus falou muito forte comigo, e ministrou profundamente no meu coração, a respeito, foi uma coisa entre eu e Deus, não tinha nada que ministério tinha a ver comigo, com o meu coração, com a minha vida, o meu caminhar, né, com o meu amigo Jesus. E algumas coisas começaram a se formar na minha cabeça naquele momento. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui. Está lá em Gênesis, no capítulo 41. É uma história famosa, conhecida, mas tem um ponto dela aqui que eu quero mencionar. Eu vou falar sobre ser líder num tempo de crise e de oportunidade. Um tempo igual aos nossos que nós vivemos agora. E eu vou usar essa passagem da Escritura para falar um pouco sobre isso. 41, a partir do versículo 15, diz assim: o faraó disse a José, eu vou ler o 14 aqui porque é importante também. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus, que dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, seu rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar junto aos juncos. Depois saíram outras 7 vacas raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito.
As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então eu acordei. Isso é Faraó contando. Depois tive um outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar-me. José disse: o Faraó teve um único sonho. Deus revelou ao Faraó o que ele, Deus, está para fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras são 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e ele se apressará em realizá-la. Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio e coloque no comando da terra do Egito. Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirão de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem em que está o Espírito de Deus? Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela sua palavra maravilhosa e cheia de poder e de poder transformador. Obrigado porque a tua palavra é a vida, ela é luz para os nossos pés, ela é força, ela é salvação. Ó Deus, é a tua palavra que nos conduz, ó Deus, ao Senhor, a Cristo, à verdade, é ela que gera fé no nosso coração. Peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, ao meditarmos nesse texto, num contexto de liderança em um mundo de crises e de oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o pedaço desse texto que mais me chama atenção aqui, e que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, é esse texto aqui no versículo 21, que diz que mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuava tão magras como antes. José, quem está na liderança, nós estamos falando aqui para líderes da igreja, mas eu acredito também que líderes que estão em vários setores aí da sociedade, aonde você líder está, você é um líder, seja na família, na comunidade, no trabalho, eu creio dessa forma. E o que nós vemos aqui foi José chegar ao ponto de cumprir o seu sonho de rapaz. José havia tido um sonho como rapaz, e devido àquele sonho ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi jogado num poço, depois ele foi levado como escravo, ele serviu um dos oficiais de Faraó, foi injustamente acusado, foi parar na prisão por uma acusação injusta de estupro, e ficou na prisão,
e depois que ele estava na prisão, depois de 2 anos, é que começa a ocorrer isso aqui. Veja que o texto fala que Faraó mandou chamar José lá no calabouço. José se preparou, foi para a presença de Faraó, e o que nós vemos acontecer aqui é algo fabuloso na história da humanidade, na história da igreja, na história do povo de Deus. A história provavelmente não seria a mesma se esse momento não tivesse chegado, e se José não tivesse se comportado como se comportou diante de Faraó, que, diga-se de passagem, era o homem mais poderoso daquela época. Ele era o líder da nação mais forte, mais rica e mais influente daquele momento da história. Isso aqui não foi um momento assim para ser levado de qualquer jeito. Dependia de José trazer aquela revelação de Deus, não somente para que o sonho de José se cumprisse. Isso seria já o bastante para que Deus fosse glorificado, mas Deus tinha um plano muito além de somente a vida de José. Deus queria abençoar a terra, Deus queria abençoar as nações ali em volta, Deus queria produzir algo que o colocasse, ele, Deus, no centro da nação mais poderosa do mundo naquela época. José, trazendo a revelação do sonho de Faraó, ele não simplesmente salva a si mesmo, mas ele salva a nação mais poderosa do mundo de uma grande catástrofe. Irmãos, o que nós lemos aqui é uma visão apocalíptica. É terrível esse sonho. Não é à toa que Faraó ficou tão perturbado. Faraó sonha com o rio Nilo, que era uma das maiores fontes de produção e orgulho do Egito, e essas 7 vacas gordas e bonitas saem do rio, uma visão impressionante de prosperidade, mas em seguida saem essas 7 vacas raquíticas. E é muito interessante notar que essas 7 vacas raquíticas e feias, como jamais ele tinha visto antes, elas comem as vacas gordas, mas o fato de elas terem se alimentado das vacas gordas não muda nada. Elas comem muito, mas não transformam em nada. Elas permanecem do mesmo jeito. Elas continuam magras, raquíticas, feias. E ao me deparar com esse texto aqui, é inevitável que a gente comece a pensar, meu Deus, quais são essas coisas que acontecem no mundo, que comem e nunca se satisfazem, nunca engordam, nunca mudam de aparência, continuam famintas, mas feias, raquíticas, e quanto mais comem, não modifica nada. Eu queria fazer uma comparação dessa situação apocalíptica com os dias de hoje, com a nossa geração, porque cada geração, ela tem os seus desafios e ela tem as suas oportunidades. José teve os seus desafios e as suas oportunidades na geração dele. Naquela geração de Israel, naquele princípio embrionário da nação em que eles estavam ali, chegou a hora, chegou o momento de José começar a cumprir o seu sonho. Mas não foi com poucos desafios que chegou aquela hora, que chegou aquele momento. Houveram outras gerações, houveram a geração de Neemias, que da mesma forma era um judeu crente que morava num grande país na Babilônia e retornou para reconstruir os muros. Nós tivemos Daniel, que da mesma forma também foi um homem de Deus numa grande nação, usado por Deus para transformar o curso da história e abençoar os povos da terra. Mas nós estamos na nossa geração. É a geração do começo do século 21, e eu fico olhando para a figura dessas vacas magras e fico pensando, meu Deus, onde estão essas vacas magras que estão devorando uma geração, sem que elas saciem a sua fome? O que é isso que está comendo o povo e as nações e as riquezas dos povos, sem que nem transforme a sua identidade, a sua imagem exterior? Eu vou propor aqui
nos nossos dias, existem por aí 7 vacas magras e feias. São as 7 vacas magras e feias do nosso tempo, que comem e nunca se satisfazem, que devoram a riqueza das nações e das pessoas, mas nunca se saciam. É a religião, a monocultura econômica, o secularismo, liberalismo, a desigualdade econômica social, a 4ª revolução industrial que nós acabamos de entrar e a era digital. São movimentos famintos que consomem e que podem colocar em risco, sim, o nosso ministério, a nossa integridade, a nossa vida com Deus e até a história da igreja. Às vezes a gente é um pouco romântico, mas como eu disse aqui, eu morei muitos anos na Europa e participei de muitas missões em muitos países. E a Europa é uma fotografia de uma igreja que um dia já foi vibrante, foi grande, foi poderosa, foi forte, foi missionária, e hoje ainda experimenta um profundo declínio. Países que chegaram a ter 90% de pessoas que se diziam cristãs nascidas de novo, e hoje não tem mais de 3%. Essas coisas acontecem. Eu e meu querido César, que está aqui na minha frente, fomos uma vez numa viagem a Éfeso, na Turquia, Éfeso que aparece lá na Bíblia, e quando a gente anda por aquelas regiões ali, da Ásia Menor, onde estão as igrejas mencionadas no Apocalipse, é exatamente essa figura que a gente vê ali. Então, como igreja brasileira, no começo do século XX, eu creio que Deus está nos dando uma grande oportunidade, no meio de um tempo de grande crise e volatilidade. Mas da mesma forma que Deus levanta José para aquele momento específico e de uma forma específica, e eu adoro essa questão dos sonhos. Quem já andou comigo, quem caminha comigo, e quem já ouviu muitas das minhas pregações, vira e mexe, eu circulo por meio desses sonhos, porque a minha vida com Deus foi um sonho. Eu tive muitos sonhos quando jovem e cumpri muitos desses sonhos. Muitos desses sonhos, eu tenho enormes privilégios em Deus de ter cumprido esses sonhos e a maioria deles ter cumprido bem. Eu gosto dessa história de sonhos. E quando eu olho para José, eu vejo o cara que inspira as gerações de cristãos através do mundo inteiro a respeito dos sonhos de um jovem. Mas uma das coisas que me chama a atenção, talvez é por causa dos meus cabelos brancos agora, é que José não somente recebeu de Deus o dom de sonhar e de interpretações, mas ele recebeu as habilidades para gerenciar os seus sonhos. As vacas magras e feias do nosso tempo, a primeira vaca magra, faminta do nosso tempo que eu quero citar é a religião. Meus irmãos, por favor, eu escuto tanta coisa a respeito de religião, mas nós estamos no meio de líderes, e eu gostaria de chamar a atenção dos líderes para a importância da religião. A gente destrói a religião nas nossas pregações, a gente acaba com a religião, mas eu quero tentar de alguma forma fazer você enxergar a religião do ponto de vista daqueles que são religiosos. A religião é uma das forças mais poderosas de toda a história da humanidade. Ela é importante para muita gente. Mais de 5 bilhões de pessoas no mundo confessam ter uma religião. Ela se confunde com a identidade dos indivíduos, das comunidades, das etnias e dos países. Ela levanta nacionalismos e acaba com eles. Ela está presente na família, no trabalho, no romance, na política. A religião ela estava antes da formação das nações atuais, das cidades-estados, dos impérios. A religião é uma fé comum, fundamentada numa série de crenças que um grupo de pessoas tem. Ela é fonte de inspiração e de confusão, de direção e de contradição, de paz e de guerra através da história. São cristãos contra cristãos, muçulmanos contra muçulmanos,
hindus contra muçulmanos, cristãos contra muçulmanos, muçulmanos contra cristãos. A religião tem uma força, um poder de mobilização impressionante. E nós temos que começar a levar essa situação um pouco mais a sério. Às vezes a religião está fora da política, às vezes ela controla a política, às vezes ela está sendo controlada pela política. Às vezes ela é pacifista, às vezes espiritual, reflexiva, às vezes radical, revolucionária, às vezes misericordiosa, às vezes legalista, às vezes generosa e às vezes egoísta. Para Marx, ela era o ópio do povo. Para os ateus, ela é a muleta para os fracos. Mas ela acalmou as massas e às vezes levantou outras massas. É interessante olhar para a história e ver que Charles Chaplin se dizia ateu e Hitler se dizia religioso. A religião é controversa, discutida, esquecida, lembrada. O fato é que a religião sempre foi uma das forças mais fortes e potentes na história da humanidade. Às vezes ela é capitalista, às vezes ela é comunista, às vezes ela é xiita, às vezes ela é sunita. Os maiores exemplos de altruísmo e também de egoísmo vêm da religião. De piedade, mas também de crueldade. De abundância, mas também de ganância. De humildade, mas também de arrogância. De demonstração de fraqueza, mas também de demonstração de poder. De humildade, mas também de orgulho. A religião provê para a humanidade os maiores exemplos de sacrifício, abnegação, doação, companheirismo, mas também de abusos, de covardias e de traições. As hostilidades sociais provocadas pela religião acontecem por mais de 1/3 dos países do mundo. Em 2012, as hostilidades contra grupos religiosos aumentaram 33%, e o número de cristãos assassinados simplesmente por terem a fé cristã dobrou. Cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, hindus, sikhs, todos, indiscriminadamente, em alguma parte do mundo sofrem hostilidades ou algum tipo de perseguição. A palavra religião quer dizer se ligar a Deus. Ela tem a ver com uma ponte. Mas é a própria religião, como disse o Papa outro dia, que constrói muros ao invés de construir pontes. O fato é que nós aqui estamos numa congregação de pessoas que não se consideram religiosos. Nós somos crentes nascidos de novo em Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Mas a religião, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, ele é uma das vacas magras que devoram as pessoas e as riquezas das nações, e nunca se sacia. João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não menciona religião. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, e não de religião. É isso que nós confessamos. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a nossa religião. É nisso que nós cremos. É nessa fé que nós caminhamos. É na simplicidade, mas no poder que vem do Espírito Santo, de homens e mulheres nascidos de novos, que nós temos que entender o poder da religião e entender que ela pode entrar no nosso meio como uma daquelas vacas magras. E sem a gente perceber, anos de trabalho e de oração construídos podem ser devorados. É muito fácil, irmãos, aliás, é muito difícil construir um trabalho, uma missão, plantar uma igreja. Trabalho é árduo, duro, caro, de muito sacrifício, de muita fé operosa, de muita oração. Mas às vezes para destruí-lo, não precisa de muita coisa. Basta um mau testemunho, basta uma escorregada, basta uma situação acontecer. A segunda vaca magra dos nossos dias é o que eu chamo de monocultura econômica. É a segunda vaca magra.
A monocultura é uma cultura que ela é persuasiva, mas é imperceptível. Ela desenvolve quase que uma fundação invisível, e ela vai transformando as estruturas sociais, e vai moldando as nossas vidas, e nos dando sentido de como que a vida funciona sem a gente perceber. Ela molda os nossos conceitos do que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim, o que é normal e o que não é normal. Ela canaliza as nossas vidas em uma determinada direção, trajetória, de forma imperceptível, invisível, sutil. Fazemos escolhas, tomamos decisões sem sequer entender ou questionar se estamos sendo conduzidos sem saber que as nossas escolhas já foram pré-determinadas. Houveram 3 principais monoculturas na história moderna. A primeira monocultura do século XI ao século XIII era monocultura religiosa. A religião determinava como que a vida tinha que ser enxergada. O triunfo político e militar do cristianismo romano e do Islã, e as conquistas das Américas e as cruzadas no Oriente. A vida era explicada através da religião, dos anjos e demônios, dos profetas e dos sacerdotes. Quando Galileu, vocês conhecem isso da história, estudamos isso na história, né? Contradisse os bispos da igreja romana, dizendo que o Sol e não a Terra era o centro do sistema solar, foi acusado de heresia e preso pela vida toda, foi excomungado pela Santa Igreja, e a alma dele é ameaçada de punição eterna. A igreja decidiu o destino, mediava a relação do cidadão com Deus e com o Estado. Mas alguém podia pagar pelos seus pecados e garantiu uma passagem breve pelo purgatório. Depois da monocultura religiosa veio a monocultura científica. O iluminismo trouxe então a razão, a ciência, e a vida passou a ser explicada pelas equações, os logaritmos, a lei da gravidade, a engenharia de Galileu, de Johannes Kepler, de René Descartes, de Isaac Newton, a química, a física, a matemática, a astronomia passaram a explicar o mundo e não mais a religião. Eles diziam: nós precisamos mais de religião, nem de Deus, nem de sacerdotes, nós vamos conseguir nos virar, nós vamos nos salvar. A ciência, a inteligência e a razão. Os seres vivos começaram a ser catalogados sistematicamente em relação uns aos outros. Depois da monocultura religiosa e da monocultura científica, veio a monocultura econômica. A economia é o que dita o sentido da vida, a razão, e explica as nossas relações e as nossas decisões e opções. Ela é o nosso objetivo final. Ela começou com o mercantilismo e predomina até hoje. É a narrativa predominante no mundo e na cultura em que nós vivemos. Ela tem a ver com a nossa relação com o dinheiro, com l'argent, o din-din, money. É a produção, consumo, a oferta, a demanda, como consegui-lo, multiplicá-lo, usá-lo, mantê-lo. A narrativa econômica, ela nos motiva por aquilo que nós conseguimos conquistar, comprar, adquirir. Ela define os meus objetivos, do que eu quero atingir na vida e como é que eu vou alcançá-los. Ela tenta prever as minhas preferências, o meu comportamento e maximizar o meu potencial consumidor no sistema. A narrativa econômica é uma das vacas magras dos nossos dias, e nós líderes temos que abrir os olhos para isso. Nós estamos mais sendo devorados, às vezes, desde que a gente percebe. Na narrativa econômica, as nações foram a primeira unidade de consumo. Depois veio a família passou a ser a unidade principal de consumo, e hoje é o indivíduo. Individualizaram, nos fizeram uma unidade exclusiva de consumo. Cada um com seu carro, com a sua casa, com a sua TV, com o seu telefone. Agora nós temos um aparelho consumidor que fica do nosso lado, ligado 24 horas por dia, incessantemente, com todo o sistema econômico da terra inteira. Nos tornamos uma unidade econômica incessante. Na narrativa econômica, a gente sempre busca as condições e opções mais vantajosas para nós. Nós nunca teremos o suficiente.
A oferta é ilimitada. Por isso ela gera uma crise de recursos e má distribuição. O mundo nessa perspectiva é feito de mercados, cheio de indivíduos potencialmente consumidores. Nós estamos sempre comprando, consumindo, gastando. Nela nós valemos pelo que temos, pelo que consumimos. A sua identidade e valor está no que você veste, no carro que você dirige, na escola que seus filhos frequentam. E isso tem um impacto profundo na família, no trabalho, na educação, nas artes, na política, na saúde, mas eles são invisíveis. É uma insatisfação constante. É uma vaca magra, faminta, que come e nunca se satisfaz. Dizem que o século 21 tem 3 tipos de pessoa: os que têm, os que não têm e os que não pagaram ainda pelo que têm. O terceiro, a vaca magra, é o secularismo. Da palavra seculum. É uma ênfase dada ao mundo, ao temporal, aonde a marca fortíssima da separação e da divisão entre a fé e a vida. Para quem viveu na Europa, como eu, muito tempo, e muitos dos irmãos aqui que moraram lá, a Europa é o que predomina, é o espírito secularista. É a separação fortíssima da fé e de todos os aspectos da vida, que começou com a separação da igreja e do Estado. Há uma hostilidade nessa relação quando se coloca a verdade em termos de mexer e influenciar a vida pública. Ela é fruto de um longo e complexo processo e de um projeto. Projeto que começou na Revolução Francesa, depois na Americana, e se desenvolveu em várias etapas da história. A razão moderna é aquela que se fecha à transcendência, à compreensão do espiritual. A razão por ela mesma, a razão sem a fé, a razão que diz Deus está morto. Ela começou com o iluminismo, depois com o liberalismo e ganhou força com o marxismo também. Seus proponentes diziam que era impossível conhecer qualquer verdade absoluta, e por isso cresceu o ceticismo e a tolerância, que se tornou um valor primordial na discussão da ciência e da religião. Essa nova sociedade seria marcada por germes daquilo que viria ser o ser humano ganancioso, sensual, laico, pragmático. As diversões se tornariam mais frequentes e mais suntuosas, os homens se preocupando sempre consigo mesmo, na linguagem, na literatura, na arte, no desejo crescente por uma vida cheia de prazeres, de fantasia e dos sentidos, que vão produzindo progressivas manifestações de sensualidade e de preguiça. Os corações se desprendem gradualmente do amor ao sacrifício, da devoção à cruz, ao sangue de Cristo, e das aspirações de ter uma vida em santidade, que vai nos conduzindo gradualmente à vida eterna, com a nossa consciência tranquila e o nosso coração em paz. Nessa perspectiva, a religião não interfere no Estado, e o Estado não interfere na religião. O secularismo é uma extensão do pensamento livre em relação à ética, o que é bom e o que é ruim. A teoria original tentava desaprovar a igreja na Inglaterra, que tinha força, que convertia pessoas. Isso foi no auge de um dos grandes avivamentos. E dizia: desfrute o prazer da vida presente, pois segundo os secularistas, a existência de Deus e de uma vida vindoura é discutível. Ela está somente no âmbito da especulação. O secularismo vê a teologia como indesejável, indefinida, inadequada, sem credibilidade, não confiável. As questões religiosas passam a ser irrelevantes para a sociedade. A religião não é bem-vinda nos debates da comunidade, nem do governo, nos debates científicos e de ética, e de biologia e de economia. O problema é que as associações secularistas são muito fortes. Elas são muito bem organizadas, elas são muito bem financiadas,
Elas formam os seus jovens e fazem com que eles façam mestrados e PhDs e desenvolvam teorias e palavreados e narrativas que soam totalmente inteligente, persuasiva, e que faz com que a igreja se sinta um alien, atrasado, retrógrado, imbecil, cheio de burros, incapazes, fracos. As associações secularistas estão com seus lobbies fortíssimos em todos os governos do mundo ocidental. O ensino secular está impregnado por todo o mundo ocidental, e eu quero fazer algumas perguntas a respeito do ensino secular que nós temos nas nossas escolas de uma forma crescente, e as leis vão chegando de uma por uma, fazendo com que a igreja perca a força, a criação, a Bíblia, as histórias da palavra de Deus passam a se transformar em algo somente histórico, a ser esquecido. Mas o ensino secular das escolas, será que é suficiente elas aprenderem exclusivamente as matérias científicas? Será que elas estão produzindo seres humanos melhores? Os agrônomos discutem os microelementos para nutrir as plantas, os médicos debatem os vírus, as bactérias, os economistas falam sobre os fluxos de capitais, mas não discutimos nas escolas o ser humano, o eu. Ela não prepara o indivíduo para as crises sociais, psíquicas, relacionais. A educação secular prepara o indivíduo para dirigir empresas e governos, mas não sabemos dirigir a nós mesmos. Abriu-se um déficit na humanidade dos recursos humanos. Essa geração das vacas magras não sabe florescer. O ensino puramente secular não ensina o ser humano a ser generoso, paciente, amoroso, a ajudar o próximo, a se comportar diante dos medos, dos pavores, da ansiedade. A educação puramente secular ensina 20 anos e forma seres imaturos, infantis, incapazes de gerenciar os seus impulsos mais egoístas. As escolas de ensino médio fundamental, assim como as universidades, transmitem milhões de dados aos alunos e estimulam-os a assimilá-los e a incorporá-los. São 15 a 20 anos de física, matemática, biologia, história, língua, que não geram proatividade, flexibilidade, adaptabilidade, ousadia, senso de se colocar no lugar do seu próximo, perseverança, controle de estresse, da ansiedade, debater ideias respeitando as diferenças, a gerir seres que não têm preconceitos, que não usam a competição destrutiva nas suas ambições. O secularismo quer a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, e às vezes a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda se surpreende quando ela diz: Cristo sim, a igreja não. Quem já ouviu essa história aqui? Não, Jesus sim, mas a igreja não é comigo não. Cristo sim, a igreja não. Deus sim, Cristo não. E finalmente vem o grito final: Deus está morto. De fato, ele jamais existiu. Essa é a terceira vaca magra e raquítica. Vou ter que correr aqui. Vocês já perceberam, né? Ou já acabou meu tempo? Já acabou? Eu corro aqui, cadê? Eu tenho 5 minutos. É o liberalismo político. Cortando uma longa história, né? Liberalismo político é uma filosofia que começou querendo dar a liberdade para a igreja, inclusive na Europa, contra as autocracias. E ela vem conduzindo e aumentando a sua fome a cada dia que passa. Da liberdade que gerou até o habeas corpus e
algumas revoluções e protegeu a igreja, gerou o mercado livre, muitos outros, até que eu creio que são benefícios, mas produziu muita desigualdade social. Mas é desse liberalismo que nós vemos hoje uma fome inesgotável do movimento feminista, do aborto, do papel do ensino religioso no sistema de educação, do movimento gay, de ser politicamente correto, culturalmente tolerante e moralmente relativo. O movimento que a religião não é bem-vinda nos seus debates. E o efeito desse liberalismo está acontecendo agora na eleição americana, é um bom exemplo, é o Donald Trump. Ninguém consegue entender por que os americanos gostam tanto de Donald Trump. Porque ele é a reação ao liberalismo. E vem a música, e a próxima é a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial que produz a inteligência artificial, os robôs, os drones, os carros autodirigíveis, que faz nos usar os nossos celulares o tempo inteiro, que cria impactos no governo, na família, em todos os indivíduos. Uma geração que vai transformar profundamente a forma que nós vivemos e que nós somos. Porque ela está afetando todos os âmbitos da sociedade, aumentando a urbanização, elitizando o mercado de trabalho, promovendo muitas promessas que elas nunca vão ser capazes de cumprir, gerando uma desigualdade socioeconômica sem paralelos na história. 1% dos mais ricos do mundo possuem o que 99% juntos possuem. 94% das 201 maiores corporações do mundo têm os seus dólares em paraísos fiscais. Os líderes africanos têm 30% das suas finanças em paraísos fiscais, o que seria suficiente para alimentar 4 milhões de pessoas. E gerando por fim a era digital. Uma das grandes vacas magras do nosso tempo e feias é essa figura da nossa geração. Uma geração constantemente ligada, saturada de informação, constantemente conectada. A informação chega por todos, em todos os lugares, e promete satisfazer a nossa necessidade de saber, de estar ligados, conectados, curtidos, desejados, implacavelmente prometendo nos alimentar. É o alimento digital pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, que nos faz usar isso aqui 1.500 vezes por semana, 3 horas e meia por dia, e que 40% das pessoas admitem se sentirem perdidos quando não estão em possessão dos seus telefones, que nos fazem fazer 221 tarefas em média por dia. Uma vaca magra, faminta, que está fazendo a gente ficar constantemente ligado, o tempo inteiro, 24 horas. Mas eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo alimentados? Essas tendências estão nos nutrindo. É isso que vai nutrir as nações e o povo. A necessidade constante do estímulo digital. Na Inglaterra, essa geração já é chamada a geração cabeça baixa. Já existe uma doença de nuca, chama tech neck, que as pessoas já estão tendo, porque ficam constantemente assim. A geração cabeça baixa, ela anda de cima para baixo o tempo inteiro. Cabeça baixa, a Bíblia nos convoca a erguermos a nossa cabeça, porque o Rei da Glória virá. Meus irmãos, eu quero terminar com uma figura do meu lugar favorito na Inglaterra. Eu conheço muitos lugares na Inglaterra, morei lá há muitos anos e tive o privilégio de conhecer muitos lugares, mas existe um lugar na Inglaterra em que eu sempre fui abalado quando visitei. E é um túmulo. Um túmulo dentro da abadia de Westminster. É o túmulo de William Wilberforce. Ele foi enterrado lá dentro. E William Wilberforce morreu no dia 29 de julho de 1833. E dentre muitas coisas que tem na placa da sua morte, diz que William Wilberforce sarou a doença de uma era. O
Porque o William Wilberforce foi um parlamentar jovem que dedicou a sua vida inteira para instalar a abolição da escravatura. A última frase no túmulo de Wilberforce diz o seguinte: Wilberforce carregava consigo a bênção de Deus e removeu da Inglaterra a culpa do mercado de escravos africanos. Ele livrou uma nação de uma culpa de carregar 200 milhões de escravos pelo mundo. Um homem que curou o caráter de um tempo. O que nós precisamos na nossa geração, meus irmãos, para que eu e você sejamos as pessoas que vamos curar o caráter de um tempo, que vamos consertar uma geração com integridade, com ética, com firmeza, com fé, com vitalidade espiritual, no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, reconstruir o passado era impossível para José, então o que ele fez foi construir o futuro. Nós não podemos construir o passado do Brasil, mas nós podemos sim nos levantar e construir um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Ser exemplo de esperança para uma geração que está sendo comida pelas vacas magras da história e da nossa era. Um cumprimento de um sonho, meu irmão e minha irmã, começa quando nós acordamos. Faraó teve o sonho, eu adoro essa frase, e eu acordei. E quando ele acordou, ele tomou providências, ele chamou as pessoas certas. José se levanta. José já tinha sido equipado, tinha integridade, a ética, as habilidades de gestão, e muda a história completamente. O cumprimento de um sonho começa quando acordamos. Então acorda, igreja. Levanta a igreja, pois há uma geração lá fora olhando para você, querendo ver em você e em mim um povo que vai se levantar para curar os males da nossa era. Não é só da sua família, do seu trabalho, da sua profissão, do seu carro, mas de uma era inteira. A geração de José olhava para José como exemplo, mas eu e você temos um José muito melhor para olharmos como exemplo. José foi invejado pelos irmãos, como Jesus foi invejado pelos irmãos. Preveu que governaria, mas temporariamente. Jesus preveu que governará para sempre. José foi enviado pelo Pai para ajudar os irmãos, assim como Jesus foi enviado para ajudar os seus irmãos. José e Jesus foram em busca de levar mantimentos para os irmãos, foram ambos rejeitados e condenados, jogados num poço, pregado na cruz, tirado do poço, ressurreto ao terceiro dia. A José foi dado uma túnica, e também a Jesus. Os irmãos de José se dobraram a ele. Mas com Jesus não será só os irmãos. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. A nossa geração tem um José perfeito para se espelhar, e não um José imperfeito. Vamos ficar de pé. Agora você pode tocar aí, velho.